Olá, gente. Tá? Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de cinética química, né? Após a conclusão da parte de termoquímica, próximo já é a cinética química. O que a cinética química trabalha? Ela trabalha com velocidade de reação, ou também conhecido como rapidez de uma reação, né? Em física cinética é trabalhado velocidade de um corpo, né? Aqui trabalhamos com a velocidade da reação, o quanto tempo ela demora para se desenvolver, tá bom? Aqui temos exemplo de uma explosão. A explosão, pela cinética química, ela diz que é uma reação que ocorre rapidamente, né? Aqui temos também frutas e verduras, o tempo de prateleira desse daí, né? Dessas substâncias, podemos explicar isso pela cinética química, também a corrosão de um metal, né, de um navio, também explicado pela cinética química, tá? Bom, então, como ele explica, cinética química fala sobre reação química, então vamos falar da primeira reação, né? Eu tenho essa reação aqui, né? A amônia ocorrendo sua decomposição, formando nitrogênio, gás nitrogênio e gás hidrogênio. O que acontece? É informado no tempo zero quanto eu tenho de concentração de cada produto, né? Cada substância aí. No tempo 1, tempo 2 e no tempo 3. O que acontece? Inicialmente, no tempo zero, é o tempo que ainda não teve início a nossa reação. Logicamente, então, que eu tenho 8 mols por litro de NH3, está aqui NH3, e eu não tenho nada de N2 e nem nada de H2, porque a reação ainda não começou, não teve início a sua reação, tá bom? Passados 1 hora, concentração de NH3 diminuiu, né? Foi de 8 para 4, a concentração de N2 aumentou, e de H2 também aumentou. O que ocorreu? Houve um consumo de NH3 e uma formação de N2 e H2. E assim sucede por todo esse gráfico, né? Ocorrendo diminuição do reagente e formação do produto, tá bom? Aqui temos um gráfico, né? Que está representando essa tabela, certo? Então, temos aqui no tempo zero, eu tenho uma quantidade de reagente e nada de produtos, né? Nada de produtos finais. Conforme o tempo vai ocorrendo, eu vou tendo a formação dos produtos e o consumo do reagente, tá? Esse gráfico só está explicando essa tabela. O que acontece? Em cinética química, eu consigo determinar a velocidade da reação, certo? Essa velocidade sempre será dado por essa fórmula, né? Então, velocidade média igual a variação do produto do reagente dividido pela variação de tempo, tá? Então, aqui, esse primeiro, ele vai calcular no intervalo entre 0 e 1 qual a velocidade de consumo do NH3, né? Então, variação será sempre o valor final menos o valor inicial. Então, 4 menos 8, 1 menos 0. Resultado final, 4 mols por litro, de 4 mols dividido por litro vezes hora, né? Quer dizer que a velocidade de consumo
de NH3 é igual a 4 mols, tá? Para o intervalo entre 1 hora e 2 horas, temos aqui também a velocidade média de consumo do NH3, né? Entre 1 e 2 horas, está aqui, variação, sempre final menos inicial. Entre 1 e 2 horas, nós temos a concentração de 2 mols e 4 mols, chegando ao resultado de 2 mols por litro, e entre 2 e 3 horas. Então, eu consigo determinar essa velocidade. A velocidade sempre será determinada em mols, litro, hora, tá? Caso for solicitado ou a unidade de tempo for minutos, for segundo, é essa que terá que ser informada no final, tá bom? Bom, a cinética química, ela não representa apenas a velocidade da reação, né? Ela também diz quando uma reação tem que ocorrer ou não. Primeiro, ocorrência das reações químicas, né? Para que ocorra essa reação, precisa ter afinidade entre os reagentes, né? Eu tenho um reagente, o reagente A e o reagente B. Eles possuem uma alta afinidade, então essa reação tem tudo para ocorrer, né? Porque elas visam um estado de maior estabilidade do produto. Tudo bem? Então, primeiramente, afinidade. Contato entre os reagentes, né? A cinética química, ela explica que existem choques efetivos e choques não efetivos entre os reagentes, né? Se um choque for não efetivo, essa reação tem tudo para não ocorrer, né? O choque, que eu digo choque, seria um choque das moléculas, né? Estaria aqui, ó, as moléculas que estariam se chocando inadequadamente, tá? Como seria um choque efetivo? Choque efetivo seria dessa forma, né? Temos o BRH se chocando, ele não informa, mas se chocando efetivamente com esses produtos, certo? Temos a formação com esse reagente. Então, temos a formação no nosso produto. Ocorreu uma afinidade entre esses dois reagentes, certo? Outra condição para que a reação ocorra é o complexo ativado. O complexo ativado é o estado intermediário formado entre reagentes e produtos, cuja estrutura existe ligações indefinidas entre os átomos envolvidos no processo, certo? Então, vamos entender. Eu tenho aqui reagentes A e B mais C e D. Esse EA aqui é a nossa energia de ativação. Ele precisa de uma energia de ativação, certo? O que acontece? Teve o choque entre esses reagentes. Essa energia começou a subir, começar a subir. Chega num determinado momento aqui, que é chamado complexo ativado. O que acontece? Reações que têm que ser quebradas e formadas chega nessa quantidade de energia. Quando as reações já foram quebradas e já foram formadas adequadamente, essa energia começa a diminuir, tendo a formação dos nossos produtos, tudo bem? Essa energia aqui, né, que começa baixinho, vai aumentando, é chamada de energia de ativação, tá? As ligações sendo quebradas e formadas é chamado de complexo ativado. E temos aqui o nosso produto, né? Entre a energia inicial dos reagentes e a energia final de formação
dos produtos, nós temos uma quantidade de energia. Eu consigo medir essa quantidade de energia pelo ΔH, né? Energia absorvida menos energia liberada. Eu vou ter essa energia ΔH, tá? Essa energia de formação dos produtos. Bom, tá aqui, ó, energia de ativação, né? Essa energia mínima necessária que as moléculas devem possuir para que a reação ocorra. Será sempre a energia mínima necessária, certo? Nesse caso aqui, quanto maior for essa energia, mais lenta será a nossa reação, tá? A formação dos produtos, tá? Visto que existem reações rápidas, médias e lentas, tá bom? Essa reação também pode ocorrer em várias etapas, né? Visto que lá em estereoquímica, pela lei de Hess, podemos definir que ela considera primeira etapa, etapas mais do que uma etapa para a ocorrência da reação, tá? Bom, temos também os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Logicamente, vai ter aqueles fatores que fazem com que a reação seja mais rápida ou mais lenta, certo? Fui pegar aqui um exemplo, a banana, né? O que é uma banana? Amadurece rapidamente, ela envelhece rapidamente, né? Existem enzimas presentes nessa fruta que faz com que ela possa envelhecer mais rapidamente. Não apenas enzima, mas questão da temperatura dela. Se deixar uma banana no local mais gelado, no local mais quente, a temperatura vai fazer com que esse envelhecimento da banana seja muito mais rápido. No caso aqui temos temperatura, né? Então, a temperatura faz com que essa reação ocorra mais rapidamente ou menos rapidamente, né? Depende, eu posso falar de uma temperatura alta. Quanto mais alta a temperatura, pode ser que minha reação ocorra mais rapidamente, ou mais baixa, para fazer com que a minha reação ocorra, demore mais para ocorrer, né? Por isso que alimentos, quando queremos conservar alimentos, deixamos eles na geladeira ou no freezer, né? Porque isso faz com que ele demore mais tempo para envelhecer, para estragar. Tudo bem? Então, temperatura mais alta ou temperatura mais baixa é extremamente influencia a velocidade de uma reação. Superfície de contato, isso aqui é uma coisa mais óbvias também, né? Pegar, por exemplo, dois copos, vamos imaginar que tem dois copos aqui que eles contêm aquele antiácido, né, que joga na água e ele tem aquela efervescência, né, começa a subir gás. Imagina se tiver esses dois copos, em um você arremessa um antiácido inteiro e no outro arremessa o antiácido triturado, partido em várias partes, né? Esse antiácido triturado, ele vai ter uma reação mais rápida. Isso vai acontecer mais rapidamente do que o antiácido inteiro, tá? Concentração dos reagentes, isso é muito óbvio. Se eu tiver um reagente mais concentrado, ou seja, eu tenho mais soluto, se for uma solução, né? Se for uma solução, tem mais soluto dissolvido do que o menos concentrado, esse vai fazer com que ocorra a reação mais rapidamente, né? Um exemplo, agora que eu pensei, estamos sentindo dores, eu pego um medicamento que um tem 200 miligramas de concentração e outro teria 700 miligramas. O de 700 miligramas
vai ocorrer muito mais rápido, né? Ele está muito mais concentrado do que aquele que tem 200 miligramas, tá bom? E os catalisadores. O que um catalisador faz? Basicamente, um catalisador faz com que a reação ocorra mais rapidamente, né? Temos esse gráfico aqui. A reação com o catalisador é essa reação vermelha e a amarela é sem catalisador. O que acontece? A reação com o catalisador, ela faz com que em duas etapas, né? Temos aqui a primeira etapa, segunda etapa, ela faz com que a reação ocorra mais rapidamente do que a reação sem catalisador. E o catalisador também, em muitos casos, ele faz com que a reação ocorra. Vou pegar no exemplo, né, da margarina. O que é a margarina? A margarina é a gordura que foi hidrogenada, né? Ele pegou essa gordura e juntou a ela hidrogênio. Como que isso tem que ser feito, né? Isso tem que ocorrer pela adição de um catalisador. O catalisador faz com que ocorra essa reação, certo? E chegamos nas lei da velocidade química ou velocidade das reações químicas, né? Essa é a lei de Goldberg, né? É a lei da ação das massas. Ela diz que a rapidez ou a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes quando estas estão elevadas a expoentes, que são seus coeficientes na equação química relativa ao fenômeno. Complicado, né? Mas basicamente, essa lei ela diz o quê? Temos essa reação genérica, né? A mais B que dá C mais D, em que as letras minúsculas, seus coeficientes das, de balanceamento, tá, da reação. Segundo essa lei, ela diz que a velocidade é igual a K. Temos um colchete, né? Que é o colchete de A vezes o colchete de B. Vamos melhorar isso. Então, essa lei da velocidade, ela diz o seguinte: eu vou pegar uma reação que não seja uma reação genérica, certo? Então, com essa reação genérica, eu vou montar a primeira lei da velocidade. Então, essa lei da velocidade, ela diz que a velocidade é igual a K colchetes, concentração, esses colchetes, né, dos reagentes elevado, vamos colocar aqui, então eu vou colocar um asterisco aqui. Esse asterisco quer dizer o quê? Aqui. Então, o asterisco quer dizer que é o balanceamento da reação, certo? Balanceamento da reação, para ficar bem claro. Vamos imaginar então essa reação, a reação da decomposição da amônia, né? Então, o que diz o que diz essa lei da velocidade, né? Ela diz que a velocidade é igual ao K, já vou falar sobre o K. O K é a constante, que seria os, opa, que seria as concentrações dos reagentes, certo? Então, se eu determinar a lei da velocidade para essa reação, ela ficaria dessa forma, elevado ao balanceamento NH3, NH3.
elevado a 2, que é o balanceamento dessa minha reação. Então, nessa lei da velocidade, os produtos não entram. Não. Os produtos não são utilizados nessa lei da velocidade, tá? Sempre quando eu for determinar essa lei da velocidade, os produtos não entram. Eles vão entrar lá na parte de equilíbrio químico, em que eu determino a lei da velocidade direta e inversa, porém não aplicável agora. Então, qualquer reação, vamos pegar um outro exemplo. Outro exemplo, então eu tenho H2 mais O2, que dá origem a H2O, ou água, né? Então, balanceamento 2 aqui, 2 aqui. Então, se eu pedir para determinar a lei da velocidade dessa reação, ela seria, então, H2 vezes O2, certo? Elevado a seus respectivos balanceamentos. H2 elevado a 2 e O2 elevado a 1, né? Visto que o balanceamento dele é igual a 1. Tá claro, essa é a lei da velocidade. Se eu pedir a lei da velocidade de uma reação, é assim que vamos determinar. Detalhe, essa é a lei da velocidade. Vamos escrever aqui, né? Então, lei da velocidade para reações que ocorrem em uma etapa. Isso tem que ficar bem claro, tá? Reação ocorrendo em uma etapa, lei da velocidade. Reação ocorrendo em uma etapa, lei da velocidade. Como que tem que ser feito quando não é em uma etapa? Nós vamos ver agora, tá bom? Então, sempre determinação da lei da velocidade, é assim que vamos determinar, tá? Então nós vamos calcular se eu tivesse a concentração dos reagentes. É possível, porém não vamos calcular agora, tá? Não é aplicável, não é importante. Então vamos determinar dessa fórmula. Essa fórmula podemos determinar como R ou V, será a mesma coisa que R, rapidez da reação, V, velocidade da reação. Dizem que já hoje em dia já é usual falar rapidez da reação, tá? Porém, rapidez e velocidade ambos estão corretos, tá? O K é uma constante, né, da velocidade relacionada com a temperatura a qual a reação ocorre. O que nós vamos fazer com o K nesse momento? Nada. Vamos deixar o K bonitinho como constante, porque não vamos considerar, não vamos calcular nesse momento. Então, os colchetes é sempre a concentração do reagente, né? Que ele forma reagente A, reagente B, desse exemplo aqui, né? Visto que produtos não são utilizados, tá? Aqui temos a lei de Goldberg, né? A velocidade de uma reação química é diretamente proporcional ao produto da concentração das concentrações dos reagentes elevados a expoentes que são determinados experimentalmente. Aqui temos a segunda forma para determinarmos esses expoentes, certo? Então, temos um exemplo aqui, H2 mais I2 dando 2HI, né? Essa reação, se fôssemos determinar a lei da velocidade, ela vai ficar bem simples, né? Então, vamos pegar aqui, vamos para a lousa novamente. Então, deixa eu copiar esse exemplo, para que a gente possa calcular a lei da velocidade, certo?
Então, vamos lá. Temos aqui, temos toda essa reação. O que acontece? Essa reação ela está ocorrendo em várias etapas. Naquele primeiro enunciado, exemplo, ele dizia, eu disse que a reação que ocorre em uma etapa, temos que determinar daquela forma. Se essa reação aqui, esse cara aqui, ele ocorresse em uma etapa, então a lei da velocidade seria V igual a K, concentração de H2 vezes concentração de I2, tá? Só que essa reação aqui, ele seria então elevado a 1 pelo coeficiente estequiométrico. Só que essa reação, ela diz que ela ocorre em primeira, segunda e terceira etapa. Eu tenho concentração de H2, duas iguais, uma diferente, duas iguais, uma diferente, e eu tenho que a velocidade inicial da reação, né? Tem a velocidade da reação no primeiro, no segundo e no terceiro exemplo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer contas que podem parecer complexas, mas é muito, é muito mais simples do que realmente parece, tá bom? Então, nós vamos pegar essa primeira reação aqui, esse primeiro reagente. O que a tabela está nos informando? A tabela está nos informando que a concentração de H2, 0,1, 0,1 e 0,2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar a concentração de H2 do primeiro, considerar a concentração de H2 do segundo para o terceiro, tá? Por que que eu vou considerar do segundo para o terceiro? Eu já vou explicar, tá bom? Importante primeiro eu vou analisar a concentração de H2, tá? Então, analisando a concentração de H2, do segundo para o terceiro, eu tive o seguinte resultado. Ele duplicou nesse caso, tá? Do 1 para o 2, 1 vezes 2, ficamos com 2, né? 0,1 vezes 2, ficamos com 0,2, tá? O que aconteceu nesse caso, do segundo para o terceiro, não tivemos alteração. Vou deixar um M aqui de manteve, né? A concentração manteve do iodo. Legal. O que aconteceu com a concentração, com a velocidade inicial da reação, né? Então, aqui do 2 para o 3, 6,4 até 6,4 vezes 10 a menos 2 até 12,8, ele também duplicou, né? Se multiplicarmos 6,4 por 2, chegamos a 12,8. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, que vai fazer sentido isso aqui. Então, H2 em relação à sua velocidade. Ambos duplicaram, certo? Para a gente não se confundir. Legal. O que aconteceu agora, eu vou comparar para o iodo do primeiro ao segundo, tá? O iodo do primeiro ao segundo experimento, o iodo dobrou também. O que aconteceu com a concentração de H2? Manteve. O que aconteceu com a
concentração aqui, né, da velocidade da reação. Então, 3,2 vezes 2, chegamos a 6,4. Legal. Então, vou escrever aqui do ladinho. Então, temos I2, velocidade, né? Então, o primeiro dobrou e o segundo dobrou. O que acontece? Quando eu comparo o meu reagente com a velocidade, eu tenho que comparar os seus expoentes, né? Então, eu tenho que deixar esse valor da velocidade, eu tenho que deixar numa base igual ao meu reagente. Eles estão em bases iguais. Então, quer dizer que o expoente do H2 é igual a 1. 2 elevado a 1, 2. Certo? Então, dessa forma que ficaria. O mesmo acontece para o I2. Então, a lei da velocidade, né, para essa reação com esses experimentos, fica dessa forma. Ah, legal, não entendi. Vamos para o segundo exemplo, né? Vamos para esse exemplo aqui, ó. Temos aqui. Já está até escrito, né, o que acontece nesse exemplo. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só copiar eles aqui. Então, o que ocorre? Temos essa reação, de novo, a lei da velocidade seria NO elevado a 2, H2 elevado a 1. Porém, os experimentos não é isso que consta, né? Então, ele diz da seguinte forma. Ele diz que entre o experimento 1 e o experimento 2, a concentração de NO é constante, já a concentração de H2 dobra, tá aqui, ó, vezes 2, certo? E a concentração, né, da velocidade dobra também, vezes 2. Então, vou escrever do jeitinho que eu escrevi aquele outro. Não tem muitos locais que explicam dessa forma, tá? Não mostra. Então, ó, a velocidade, a concentração, o que aconteceu com a concentração de H2 e a velocidade, ambas dobraram. Já segundo caso aqui, o NO, o primeiro dobrou, manteve constante a concentração, né, do segundo para o terceiro experimento, e do segundo para o terceiro a velocidade quadruplicou. Legal, tivemos uma mudança aqui, né, algo diferente a ser notado. Então, o primeiro dobrou e o segundo, e a velocidade quadruplicou. Como eu disse no outro exemplo, ele diz que as bases têm que ficar em valores iguais. Então, para deixar a velocidade uma base igual à concentração de NO, eu coloco 2. Agora, vou escrever aqui. 2 elevado a 2, certo? Então, vamos escrever a lei da velocidade. Então, a lei da velocidade para essa reação ficaria K, concentração de NO, vezes concentração de H2, certo? Então, H2 elevado a 1, NO elevado a 2. Essa seria a lei da velocidade, né? Sempre quando eles falam disso, eles dizem ordem da reação, né? Ordem 1, ordem 2, ordem 3, tá? Ah, mas professor,
Eu não poderia simplesmente pegar essa reação aqui e montar a lei da velocidade? Claro, se ela ocorresse em apenas uma etapa, que não é o caso, né? Visto que ele tem esses experimentos aqui, né? Tem experimentos demonstrando variação na concentração e na velocidade da reação, tá bom? Então, essa é a determinação experimental da equação da velocidade. E para finalizar, nós temos a reação que se processa em mais de uma etapa. E esse daqui é muito simples. Eu tenho esse exemplo aqui. Vamos determinar a lei da velocidade para essa reação, esse exemplo meu aqui, né? Então, o que acontece? Primeiro, determinamos a lei da velocidade para uma reação elementar que ocorre em apenas uma etapa. Para quando temos experimentos, né? Parte determinação da lei da velocidade experimental. E agora, quando eu tenho esse caso aqui, esse caso também é muito fácil, muito tranquilo. Eu tenho três casos. No caso, na verdade, apenas dois, né? Equação global não conta. Então, eu tenho essa reação ocorrendo em duas etapas. Primeiro, etapa lenta e depois etapa rápida. Quando eu tenho que determinar a lei da velocidade para esse tipo de caso, eu sempre determino a lei da velocidade para a etapa lenta. Tá bom? Então, etapa lenta está aqui. Lei da velocidade para esse caso aqui, definido pela etapa lenta elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, sempre quando informar, ó, que grande, agora é mais fácil de identificar. Sempre quando pedir para determinar a lei da velocidade para uma reação, esse caso desse tipo aqui, né, quando ele forma etapa lenta e etapa rápida, sempre determinamos pela etapa lenta. Por quê? Porque a etapa lenta é aquela mais devagar, né? Aquela que vai ocorrer de uma forma mais morosa em relação à etapa rápida. Tudo bem, gente? Espero que você tenha ficado claro para vocês essa parte de cinética. Ela parece ser um pouco mais complicada, mas de verdade não é. Ela é bem simples. Caso tiverem alguma dúvida, é só me procurar, a gente esclarece todas as dúvidas para vocês. Tudo bem, gente? Então, até a próxima. Fiquem bem. Podem me procurar quando precisar.